Olá, dando continuidade aí ao nosso curso a nossa introdução, né, à física computacional, nós vamos ver algoritmos. E uma vez que nós tenhamos visto algoritmos, nós vamos falar de fluxograma e pseudocódigo. Eu comecei aqui citando Picasso, né? Como você ensina alguma coisa nova, misturando o que eles sabem com o que eles não sabem. Basicamente, essa é a ideia central de desenvolver algoritmos. O que é um algoritmo? Tem referências legais aqui. Eu recomendo muito que vocês vejam. Aqui em material complementar. De Linux, o que é o tal do algoritmo? Vocês vão amar. Esses vídeos da Encico são perfeitos. Quem apresenta é Inês Guimarães, é uma portuguesa e ela é espetacular. Então vejam esses vídeos da Encico, eles são maravilhosos. E aí tem um curso aqui, um curso com vários vídeos do curso em vídeo. Recomendo muito esse material para quem quiser ir se aprofundar, para quem achar que a minha explicação ficou superficial, que não deu para entender, que eu expliquei ruim. Tem aqui material para vocês entenderem um pouco mais o que é o tal do algoritmo. E vamos ver aqui, tentar entender o que é algoritmo. Pelo menos eu vou tentar explicar. Algoritmo, basicamente, é uma série de instruções lógicas que você tem que seguir para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, quando você vai cozinhar, você quer fazer um bolo. O que você pega? Uma receita de bolo. A receita de bolo é o algoritmo que você tem que seguir para fazer o bolo. E aí há algoritmos bons e algoritmos ruins, e aí o que eu vou considerar como um algoritmo bom? Um algoritmo que, se eu fizer tudo o que ele manda, eu vou conseguir concluir minha tarefa. O que é um algoritmo ruim? Um algoritmo que você segue tudo o que ele manda, mas você chega um momento que você empaca, que você não consegue concluir a tarefa, ou se conclui, não conclui corretamente. Aquele exemplo daquela receita de bolo que não foi feita para um principiante ler, foi feita para um Masterchef ler. E aí você pega aquela receita e ele diz alguma coisa lá que você não faz a mínima ideia do que significa, você não consegue fazer o bolo por causa daquele jargão técnico que tem na receita. Então esse não é um algoritmo bom. Os algoritmos bons são aqueles algoritmos que não deixam dúvida no que você tem que fazer. São aqueles algoritmos que, uma vez que você executa, você com toda certeza vai concluir sua tarefa e vai concluir corretamente. Esses são os algoritmos que nós estamos interessados em fazer. Eu vou apresentar aqui diversos algoritmos e nem todos eles são os melhores, nem todos eles são os mais indicados, não são os mais rápidos, mas são didáticos e servem muito bem para introdução. E aí eu começo falando aqui do fatorial. Todos lembram da definição de fatorial? Há duas definições interessantes. A primeira, que eu gosto muito, é a definição recursiva, né? Você pega aí qualquer n natural, né? Excluindo o zero. Eu devia ter colocado uma estrelinha aqui. E qual é a definição do fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. E essa é chamada de definição recursiva. Por quê? Porque para definir fatorial, eu estou definindo fatorial agora, né? Mas para definir fatorial, eu já tinha que saber o que é fatorial. Então, é uma definição que é muito fácil de implementar num algoritmo de computador. Os algoritmos recursivos são os algoritmos mais fáceis que tem de se implementar. E eles são interessantes de se entender e eles parecem que realizam mágica. São algoritmos ótimos. Nem sempre são os melhores, a depender também da linguagem de programação, a depender aí do que você está fazendo.
pode ser que eles consumam mais memória. Por isso, em geral, nós tentamos evitar esse tipo de algoritmo, mas são algoritmos bastante interessantes. Eu vou adentrar mais a fundo o que vem a ser realmente um algoritmo recursivo, né? Mas tem uma outra definição que não carece da recursão, que é uma maneira de definir fatorial sem precisar do fatorial, que é como produtório de todos os números de igual a 1 até n. Então você pega aí 3 fatorial, isso é 1 vezes 2 vezes 3, 4 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, n fatorial, 1 vezes 2 vezes blá blá blá, blá blá blá, vezes n menos 1 vezes n. Então, essa é a definição de fatorial usando o produtório. Então, vamos implementar logo essa. Não é muito difícil de fazer também, é fácil. Estamos atrás de quê agora? Um algoritmo, ou seja, uma série de instruções que nos ajudem a calcular o fatorial. E aí vamos dizer que eu quero calcular n fatorial. Como eu calculo n fatorial? Eu começo fazendo 1 vezes 2. E aí eu pergunto, 2 é igual a n? Se 2 for igual a n, quanto era n? Era o fatorial que eu estava querendo calcular, né? Então, se 2 é igual a n, quer dizer o quê? Que eu quero calcular 2 fatorial. Então, o fatorial de 2 fatorial é 1 vezes 2. Fácil. Mas se não for, se 2 for diferente se n for diferente de 2, então eu calculo 2 vezes 3. E eu vou chamar, para facilitar a nossa vida, né? Eu vou chamar esse 2 vezes 3 de x3. x3 é 2 vezes 3. Eu pergunto de novo. N é igual a 3? Se sim, então 3 fatorial é x3, né? 2 vezes 3 é justamente o 3 fatorial. Se não, então eu vou fazer o x3 vezes 4. Isso vai ficar como? X3 é 2 vezes 3. Então, x3 vezes 4 vai ser 2 vezes 3 vezes 4. Ou seja, se n for igual a 4, então n fatorial, ou seja, 4 fatorial, é o meu x4. E por aí eu vou. Eu vou multiplicando até eu chegar no tal do n. Enquanto eu não chego no tal do n, eu continuo fazendo isso e de novo, e de novo, e de novo. E aí tem uma formulazinha aqui bem interessante no final, que essa é a fórmula que nós implementamos no algoritmo de computador. Que esse x e mais 1, veja que aqui, o x3 era o 2 vezes 3. O x4 era o x3 vezes o 4. O x5 era o x4 vezes o 5. Quer dizer o quê? O índicezinho que aparece aqui no x é o mesmo número que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar o meu x anterior. Então, essa é a fórmula iterativa que nós chamamos. Fórmula iterativa. Por que a gente chama de iterativa? Porque para você saber o valor futuro de x, você precisa do valor de x no passado. Então, tem o x agora aqui, xi. Para eu saber o valor no futuro de x, ou seja, o valor de xi mais 1, eu preciso só desse xi. Então, nós chamamos esse tipo de fórmula iterativa. Então, essa basicamente é a fórmula iterativa que nós usamos para calcular o fatorial. Então, está aqui uma maneira simples, fácil, espero que vocês tenham entendido, de desenvolver um algoritmo que você segue e você consegue calcular o fatorial. Por outro lado, lembra daquela definição recursiva do fatorial, que para definir fatorial você precisa do próprio fatorial, ou seja, n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Muito bem. Nós dessa vez vamos fazer de cima para baixo. Eu faço o seguinte. Qual é o algoritmo? N é igual a 1. Se n é igual a 1, então n fatorial é igual a 1. Essa vai ser o meu ponto de partida. Vai ser aquele caso tão simples, tão trivial,
que eu não preciso de algoritmo para fazer, eu já sei a resposta. Se n é igual a 1, então n fatorial é igual a 1. E aí vem o caso geral. Qual é o caso geral? N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. É justamente isso daqui que eu vou colocar lá no meu programinha de computador quando eu for tentar implementar este algoritmo. É um produto, e aí eu tenho o meu número, né? Por exemplo, eu quero calcular 4. E aí eu vou fazer assim, 4 vezes, aí eu chamo a função de novo. Qual é a função? A função n menos 1 fatorial. E aí, quando o meu programa de computador abrir essa função, o que ele vai fazer? Ele vai tentar calcular aqui o n menos 1 fatorial. Que no exemplo do 4, né, o n menos 1 seria o 3. E aí ele vai fazer de novo. 3 não é igual a 1. Então eu vou fazer assim. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. Mas eu não sei quanto é 2 fatorial, então eu vou fazer de novo. Quanto é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial, via de regra, é igual a 1. Então eu já consigo. 1 fatorial é igual a 1, que significa que 2 fatorial vai ser igual a 4, e por aí vai. Ele sai reconstruindo o caminho de trás para frente até conseguir calcular o fatorial. Então, é uma maneira mais fácil de implementar e que o computador ele vai fazer aí de maneira simples também, né? Bom, esses são os algoritmos para calcular o fatorial e nós vamos continuar usando esse tipo de algoritmo para entender agora pseudocódigo e fluxograma. Vamos começar por fluxograma. Muito bem, então vamos ver um fluxograma para calcular n fatorial. Então eu começo, tenho o início, né, do meu fluxo, do meu algoritmo, e aí eu vou querer dois valores, duas informações. E que essa informação a princípio vai valer 1 e fatorial. Essa informação a princípio também vai valer 1. E aí eu quero que o usuário do meu programa me informe aí um valor n, que é um inteiro positivo. Esse é o número que nós queremos calcular o fatorial dele. Queremos saber quanto vale n fatorial. E aí, o que eu tenho que fazer simplesmente é me fazer a pergunta. I é menor do que n? Se a resposta for sim, então o que eu faço? O meu fatorial vai ser ele mesmo vezes i. E aí, depois disso, eu acrescento i. Eu pego o valor que eu tinha de i e acrescento 1. E aí eu faço a pergunta novamente. E vou assim até que i seja igual a n. Quando i for maior que n, a resposta vai ser não. E n fatorial vai ser igual a essa informação que eu guardei aí, que é fatorial, e o meu algoritmo termina. Vamos entender aqui o que está acontecendo meio que na prática. Suponha que eu quero calcular 4 fatorial. Então eu informei aqui n igual a 4. Aí, a princípio, valia quanto? I valia 1. Então, 1 é menor que 4? Sim. Então, vou entrar aqui. Fatorial é igual a ele mesmo. Quanto ele valia? 1. Vezes i. Quanto vale i? 1. Então, 1 vezes 1, 1. E aí eu acrescento i de 1. I vale quanto? 1. Mais 1, 2. Então, i vai ficar valendo 2. Então, uma vez que nós terminamos esse bloco aqui, como que estão as nossas variáveis? Fatorial está valendo 1 e i está valendo 2. E aí eu faço a pergunta de novo. I é menor do que 4? Sim. Então, fatorial vai receber o valor que ele tinha, né? Que era 1, vezes i está valendo quanto? 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, que é 2. E o i? I estava valendo 2, mais 1 fica 3. Então, nosso resultado aqui está o seguinte, fatorial vale 2 e i vale 3. E aí eu faço a pergunta de novo, 3 é menor que 4? Sim. Então, fatorial é igual a ele mesmo, vezes i. Ele mesmo era quanto? 2 vezes i, 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. E acrescento 1, i valia 3, né? Vai ficar 4. Então, resultado até aqui, fatorial vale
6 e i vale 4. E aí 4 é menor do que ou igual a 4? Sim, então temos que fazer de novo. Fatorial é igual a ele mesmo vezes i. Ele mesmo valia 6 vezes 4, 24. E é ele mesmo mais 1. I vale 4 mais 1 vai ficar 5. E aí eu faço a pergunta de novo. 5 é menor do que ou igual a 4? Não. Então eu já sei. 4 fatorial é igual a 24. E aí termina. Então aí um algoritmo útil, eficiente, para calcular o fatorial. E aí no fluxograma tem uns simbolozinhos. Acredito que é bastante intuitivo. Entender um fluxograma, não é preciso muito esforço para entender isso aqui. Mas a rigor cada símbolo tem um significado. O início, o fim do algoritmo, tem um processo ou procedimento. Esse losango aqui, acho que é losango que chama, uma pergunta. E aí temos os conectores, entrada e saída de dados. Não se preocupe muito com isso, porque é bastante intuitivo. Isso é mais para quem quer fazer fluxogramas. É importante vocês saberem, mas para entender o fluxograma, acredito que ele é bem intuitivo. Serve aqui para os nossos propósitos. E pseudocódigo. Aí vamos entender o que é um pseudocódigo. Pseudocódigo é como se fosse um código, mas é um código também intuitivo. Como o fluxograma tem que ser intuitivo, tem que ser fácil de entender, e em geral computadores não são capazes de executar pseudocódigo. Há algumas linguagens de computação chamadas linguagens de alto nível, que são linguagens que você olha e você consegue entender mais ou menos o que está ali. Todas as linguagens que nós vamos trabalhar aqui são linguagens de alto nível, e quanto mais alto o nível de uma linguagem, mais fácil, mais intuitivo é de entender. E aí e aí tem algumas linguagens aí que são usadas a nível didático mesmo, que são praticamente um pseudocódigo. Mas não vamos nos ater a esses tipos de linguagens, vamos usar o pseudocódigo só para a gente entender mesmo. Quando for a hora de botar no computador, nós vamos usar código em alguma linguagem padrão aí. E aí eu expliquei aqui cada pseudocódigo, eu expliquei usando fluxograma, que é mais fácil de entender fluxograma do que pseudocódigo. Vamos focar aqui nessas decisões e loops que são aí bastante importantes nas linguagens de programação. Geralmente nós dizemos assim, se, e aí eu dou uma condição se A é igual a B, se a variável B é menor do que ou igual a 2, que nem nós tínhamos aqui uma condição, I é menor do que ou igual a N, isso daqui é uma condição. Então nós temos se essa condição, e aí se ela for verdadeira, então faça alguma coisa aqui primeiro. Se essa condição for falsa, você vai fazer outro tipo de coisa. Se não, ou seja, se condição for verdadeira, então faça isso. Se não, faça aquilo. Com o fluxograma aqui do lado, acredito que fica bem fácil de entender. E aí, loop. É aquela coisa de você fez isso daqui, então você volta lá para o começo. E aí, alguns loops muito importantes nas linguagens de programação que nós vamos estudar são os enquanto e o para. Como funciona o enquanto? Enquanto eu dou uma condição e aí eu dou um processo. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, faça esse processo. Ou seja, eu entro aqui, você está querendo executar aí as instruções de um pseudocódigo, e aí você encontra um enquanto. E aí tem uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, você continua fazendo o processo que está dentro do enquanto. E aí você só para de fazer aquele processo quando a condição finalmente for falsa.
Em geral, quando nós usamos esse ciclo enquanto, nós fazemos alguma mudança aqui e essa mudança está relacionada com a condição. Essa mudança diz quando é que essa condição... Chega um momento que essa condição vai ficar falsa. E aí aqui está o fluxograma, ou seja, faça enquanto a condição for verdadeira, faça, e de novo, e de novo, e de novo. Esse tipo de coisa aparece muito, principalmente quem vai tentar resolver integral, fazer derivada, resolver equações diferenciais, que basicamente é fazer integral. Você faz loops e aquilo fica se repetindo. Em alguns casos pode demorar horas, dias. Comigo já aconteceu de eu deixar um loop que ficava executando lá por 3 dias seguidos. Tem gente que deixa por semanas, meses, é claro, não aqui nos laboratórios do Instituto, por causa das constantes quedas de energia, mas onde você tem uma segurança, né, de que o seu programa ele não vai ser interrompido. Você pode deixar ele até um mês rodando se você quiser. Se você tiver também computadores disponíveis para isso. E se você não tiver que se preocupar, obviamente, com a conta de eletricidade no final do mês. O ciclo para. Ele basicamente é um ciclo que dá uma condição inicial. Além de fazer o enquanto. É um enquanto mais uma condição inicial. Então, para, eu tenho o estado inicial até e eu dou uma condição. E aí eu faço aquele loop e aí a ideia é a mesma. Eu vou ficar repetindo enquanto essa condição for verdadeira. A única diferença é que eu dei um estado inicial. Veja que é perfeitamente possível implementar um loop desse jeito usando um enquanto. Mas as linguagens de programação, em geral, elas trazem aí essas duas opções de loop para nós usarmos. E aí, subrotina, algo interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar funções e subrotinas. Basicamente, de que consiste uma subrotina? Uma subrotina é um algoritmo completo. Uma subrotina, por si só, é uma rotina. É um algoritmo completo. E aí é um algoritmo que você chama no seu programa. Por exemplo, se o seu programa for calcular 2 vezes o fatorial de um número, você não precisa 2 vezes fazer todas as instruções para o seu programa calcular o fatorial. Você faz uma vez só, coloca essas instruções dentro de uma rotina, e aí, quando você precisar calcular o fatorial, a única coisa que você faz é chamar aquela rotina. Então, basicamente, você tem uma rotina aqui separada, um fluxograma, um conjunto de instruções separadas. E aí, no seu programa principal, quando você precisar, você chama aquele conjunto de instruções. Basicamente, uma rotina é assim. E aí, cada linguagem de programação vai ter aí o seu jeito de criar rotinas. E aí, um tipo especial de rotina são as funções. Sim, funções são rotinas, mas funções têm um diferencial. Toda função é uma rotina, né? Mas nós damos um nome especial justamente por causa da importância, né? Uma função em geral, uma função além de executar uma rotina, ela pega um dado de entrada e transforma num dado de saída. É como se uma função y é igual a x², ou f de x igual a x ao quadrado. Se você der para a função 2, por exemplo, a função te dá de volta um 4. Se você der 3, a função te dá de volta um 9. Se você te der menos 1, a função te dá de volta um i. Então... Não, se você der menos 1... Então, uma função é isso. Uma função é algo que você dá um valor, você dá uma entrada a ela, dá uma informação de entrada e ela te devolve uma informação de saída. No meio do caminho, para transformar essa entrada na saída, obviamente ela vai executar uma série de comandos que justamente definem uma rotina. E aí no nosso
Pseudocódigo, nós vamos fazer o seguinte. Por exemplo, se eu chamei a minha função de f, e aí eu estou dizendo que os argumentos, ou seja, os dados de entrada de f são x. X são os dados de entrada de f, e o nome da minha função é f. Então, no nosso pseudocódigo, vamos fazer o seguinte. F vai receber um valor, ou seja, o valor de saída vai ser guardado na f. Esse símbolozinho aqui, que fique claro, né? Ele quer dizer, você vê assim, recebe. F recebe um monte de conta. Ou seja, a informação que eu vou guardar em f é a minha função f. Não é o que vai me retornar, não vai me dar uma saída, vai transformar aquela minha entrada numa saída. Então vamos dizer assim, eu vou guardar essa informação, essa saída, nessa f. Então f não deixou de ser apenas o nome da minha função. F passa a ser uma espécie de variável, uma caixinha onde eu guardo informações. E qual a informação que eu vou guardar nessa caixinha? A saída da minha função. Então eu leio assim, f recebe um monte de conta. As contas aí vão depender aí do que a sua função quer fazer. E aí como é que eu chamo ela no meu programa mesmo, no meu programa original? Faço o seguinte, obviamente eu começo atribuindo algum valor a x, então x vai ser o meu dado de entrada. Esse dado de entrada precisa valer alguma coisa. No nosso exemplo, f de x igual a x ao quadrado. X, eu posso dizer o seguinte, x recebe 2. Posso fazer isso, se x recebe 2, e aí a imagem de 2, né? A imagem da função de 2, seria o seguinte, f de 2. Mas quanto vale f de 2? F de 2 seria x ao quadrado, né? Então x ao quadrado 2 ao quadrado é 4. Então f é igual a 4. Então a minha imagem aqui vai receber 4. Então mais ou menos é assim que funcionam as funções, os algoritmos. Espero que tenha ficado claro, não sei se eu fui suficientemente claro, senão vou confiar que vocês vão me fazer perguntas, tentar tirar dúvidas comigo ou pesquisar na internet alguém que explique melhor do que eu. Como exemplo, eu coloquei aqui um algoritmo para calcular o fatorial. Não vou entrar nos detalhes, eu vou deixar aí para vocês tentarem seguir esse algoritmo passo a passo, até porque eu já devo estar gravando aqui há bastante tempo. Então, até a próxima, na qual nós vamos o próximo vídeo, onde eu vou falar de alguns algoritmos aí bastante interessantes.